Carros, um filme que não precisa muito de explicação. Vamos, todo mundo sabe que esse filme é incrível, sendo sua história ou sendo seus personagens. Mas como todo filme, ele passa por etapas de desenvolvimento e a ideia inicial. Pois bem, nesse vídeo, em comemoração aos 20 anos de Carros, vamos falar sobre o material eliminado de Carros. Bem, vocês já sabem, as informações estarão na descrição. E sem muita enrolação, bora lá começar o vídeo. Isso é algo que todos já sabem, mas para aqueles que não sabem. O desenvolvimento de Carros começou em 1998, após a conclusão da produção de Vida de Inseto. Jorgen Klubi, um dos escritores e animadores, começou a escrever um roteiro para um filme chamado Carro Amarelo, e sua história seria baseado no conto do Patinho Feio e mostraria o protagonista vivendo em um mundo dependente de combustível, onde outros personagens no início iriam de um pouco de preconceito por ele ser diferente, mas com o passar do filme ele acabaria ganhando respeito. E o mais interessante, nesse filme que também iriam aparecer humanos. Agora indo para os personagens, alguns como Sargento, Fillmore, Xerife, Ruivo e entre outros originalmente iriam estar nesse filme. Mas por que esse filme não foi pra frente? Quando Jorgen mostrou o projeto para John Lasseter, John disse que a história é boa. Eu gostei de alguns personagens, mas tá faltando alguma coisa, tipo um personagem forte pra dar mais emoção pra trama. E nos anos seguintes a produção foi retomada com graves mudanças no roteiro e com novos personagens como Matt McCain e Mac, mas o filme ainda não se chamava Carros. Em 2001 o nome era Rota 66, mas para não ser confundida com uma série que tinha o mesmo nome lançada nos anos 60, em 2002 renomearam para Carros. Entre 2000 a 2002 o projeto recebeu o nome de American Car, a segunda versão do roteiro que mais serviu para Carros, porque já tinha um McCain como protagonista, e com a história que todos conhecemos, mas com algumas diferenças, mas mesmo assim não foi fácil, porque pensaram em várias tramas que não chegavam nem nada, com muitas ideias e personagens do projeto anterior. Todo esse caos podia provocar o cancelamento de Carros, em um momento na história Radiator Springs para colocar a cidade de volta pro mapa. Organizariam uma corrida que McCain ia participar para fazer publicidade. E essa ideia foi usada para Carros 2 mais outro contexto. Felizmente com o passar do tempo, conseguiram fazer o projeto ficar mais interessante e similar com a versão final, inclusive as cenas deletadas são dessa versão pois graças a esboços, teste de animação e cenas deletadas, sabe que o McCain teria um modelo muito mais similar a um carro da NASCAR e usaria um modelo do primeiro trailer. Isso se deve porque essa sequência é da versão inicial de Carros, principalmente como se vê a animação e também há referências de Toy Story 2, Vida de Inseto e Monstros S.A. Pode suponer que essa cena foi feita em 2001 e 2003, coincidente com as cenas deletadas e todo correspondia ao roteiro de American Car. Nos primeiros esboços do McCain, ele ia ser mais parecido com um carro da NASCAR e usaria o número 1. Depois temos o McCain com o número 57, que apareceu nas cenas deletadas e no primeiro trailer, e ao invés de ser patrocinado pela Rush Chassis, ia ser patrocinado por uma marca chamada Acme. Depois tocaram que apareceu no trailer, chamada Corrosion Seal, e depois colocaram Rush Chassis. Depois se tornou o modelo que todos conhecemos. Ok, tá legal. A partir dessa parte eu vou falar com a minha voz mesmo, porque vamos ser sérios, todo mundo já viu essas cenas deletadas. Tipo, eu acho que vocês já sabem dessas cenas deletadas. Então sem relação, vamos logo falar da primeira cena. A primeira cena temos uma versão alternativa de como a McQueen ia se perder originalmente, porque os túneis ainda não foram criados. E nessa cena uma tia ia parar no posto de gasolina. Aí uma pergunta por que paramos, aí o Mac fala que é muito tal, aí ele pede por esperar. Vale lembrar que o trailer é bem diferente da versão final. Tipo, parece que tem 2 andares dele. Tipo,
O primeiro você entra e o segundo é um elevador, só mais ou menos. É isso. Depois disso o McQueen espera uns minutos. Aí depois ele sai pra achar o Mac. Aí quando ele tá passando, ele encontra a minha tia, só que elas não são fãs do McQueen, elas são apenas garçonetes. E depois o dono da Husted aparece, só que eles não são patrocinadores do McQueen, eles são apenas dois aleatórios que apareceram, só pra falar que eles são fãs. Logo que depois que o Mac saiu de fazer o que ele tava fazendo, ele pegou ele de volta, sem perceber como que ele não tava. Aí quando ele tava conversando, ele percebeu que o Mac não tava, e isso ele foi embora. E essa é a cena como eu vi originalmente. Tem chegar, talvez seu final é muito melhor. A segunda cena é a continuação da cena anterior, que seria antes de uma coisa chegar em Radiator Springs. Bem, a cena é praticamente normal que nós conhecemos. O McQueen acha que é o Mac, só que não é o Mac. E aí o McQueen vê a lista dual, só com um detalhe, tá? Começa a chover do nada. Aí McQueen para um cemitério de carros. Não, acho que você ouviu direito, mas eu falei um fudendo cemitério de carros. Sério. Traumas. Isso provavelmente ia causar muitas traumas das crianças que viram na época. A próxima cena é serviço comunitário. Outra cena que todo mundo conhece por ser mais ou menos muito perturbador. Não tão perturbador, mas enfim. Essa cena ia ser depois que o McQueen faz causa de Radiator Springs. E ao invés de ele só consertar a cidade, quase fazer errado, o castigo dele é ele trocar de corpo e o resto, o Doc e o Martin e o Sheriff ficam normais, mas o Martin fica tipo, o que é? Desculpa, aí no meio de tudo isso, o Martin troca de corpo também. Ele é uma McQueen. Aí, obviamente, tem aquela discussão de cara, você roubou o corpo, aí o Martin fala, ué, eu sempre deixo o carro de corrida. Aí continuando, aí o Mac aparece, do nada. Aí obviamente o Mac que tá do outro corpo fica tipo, ai meu Deus, Mac. Mas obviamente o Mac não reconhece ele, acha que o Mac é o Mac. Você também pode ver que o Mac também ia ser outro tipo, ele não ia ser um caminhão, sim, seria um daqueles carros que eu esqueci o nome, legal. E que o Hal, não é Hal, enfim, o personagem que não tem aparência no filme, que fala com uma piada do telefone, ele aparece. Aí fica lá, aí o Mac fica tipo desesperado e o X fala, meu filho, você tem que se esperar frente. Aí o Mac pra trás ficar tipo, não! Mas na real não era real, era só um sonho. Só isso, aí o McQueen achando que ia ser real. É isso essa cena. Não é tão perturbador assim, mas se tiver do filme ia causar até que medo, mas entendo, essa cena não ia levar a nada praticamente. Enfim, próxima cena. Bem, a próxima cena se chama Motor Ghost. Uma cena que não ia agregar em nada, só ia falar a história de como a moça chegou em Radiator Springs e como é coisa do Ramone. E praticamente um bando de carros que a Flo fazia, que se chama Motor Ghost, só aparecendo em Radiator Springs porque a dona tava, sei lá o que, passando mal. E de cenas, as garotas foram parar na loja do Ramone. Aí, bem, Ramone pintou toda, aí quando chegou a Flo, não pintou, porque a pintura dela é clássica demais pra ele, então, né, já os dois já se apaixonaram. E aí por isso que a Flo ficou em Radiator Springs. Não uma cena ruim, mas tipo, não ia levar nada à história. É isso basicamente. Próxima cena e última. A seguinte, Traffic School é outra cena que não ia levar a nada. Só ia ser a Sally Sherman como usar luzes. Aí, né, aí ia ter um exercício de estacionamento, tudo mais com uma McQueen, um carro de corrida, né?
você nunca usou, até que no final ele consegue. É isso assim, não tem nada de dizer. Mas você sabe que essa era a última cena de carros? Amigos. Provavelmente se tivesse também, mas poucos sabem dessa cena. E a seguinte cena ia ser uma versão alternativa do sonho do Pesadelo McQueen, onde essa cena a composição aparece na frente, aí o McQueen chega perto dela pra pegar, só que do nada o motor do McQueen começa a sair e os pneus desaparecem. Essa cena não tem áudio porque ela não foi diferente das outras gerações do storyboard. E é isso praticamente. Bem mais perturbador. É isso. Bem, agora o extra só pra terminar. Tem um vídeo de teste de animação de caos que vai estar na descrição. E no momento aparece a cena dos tratores, mas com uma diferença. Ao invés do McQueen, o Charteto está. Bem, eu tenho duas teorias. A primeira é que originalmente o Charteto ia ir junto, e a segunda, que provavelmente é a mais provável. Só foi um teste de animação. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar like, compartilhar e comentar alguma coisa. E se inscrever no canal. Bem, é isso. Deus do meu aniversário.